Secretário, o projeto aprovado ontem prevê a suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União pelo período de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais 3. Para isso, o governo federal exige uma série de medidas de austeridade fiscal, uma série de contrapartidas. Primeiro, vamos explicar para o nosso ouvinte, secretário, didaticamente o que representa a suspensão da dívida agora e jogar esse pagamento lá para frente. Significa mais ou menos o seguinte: devo, não consigo pagar agora, vou pedalar lá para frente, né? Olha, nós já tivemos aí um grande benefício, uma dívida com a União, que foi a questão da repactuação, né? Que vai para o futuro apontar para não haver mais aqueles desequilíbrios que provocaram aí você pegar quase 10 bi, pagar 25 bi e ficar devendo mais de 50. Na medida em que mudou o indexador para IPCA e a redução dos juros para 4%. Agora nós tivemos mais um passo muito importante, Escola. Eu diria assim, com toda a franqueza, como você tem uma dívida, pode ter uma dívida com um particular, você fica algum tempo sem pagar, é natural que vai se avolumar lá adiante o pagamento dessa dívida. Se alguém me perguntasse, mas isso é absolutamente bom, adequado, eu verdadeiramente teria que dizer que não. Mas também é necessário, absolutamente necessário. Não há uma outra alternativa. Isso significa que nós vamos poder deixar de pagar o serviço da dívida à prestação, que já no mês de abril deve chegar a aproximadamente 95 milhões, porque ela vai subindo 15 milhões a cada mês aproximadamente, até chegar a um total de, por volta de 300 milhões ao final do mês de junho do ano que vem. Isso significa um alívio nesse período até o final do governo Sartori, que oscila por volta de mais ou menos 3 bilhões e 300, na medida que o tempo vai passando, vai diminuindo e vai beneficiando ainda mais o próximo governador. O total significa, nesses primeiros 3 anos, próximo aos 9 bilhões que o Estado deixa de pagar. E a gente necessariamente tem que continuar a fazer o exercício que desde o primeiro dia do governo Sartori vem se percorrendo de uma forma obstinada. As pessoas se perguntam aqui, secretário, o que é possível fazer com 9 bi que o governo do Estado deixa de repassar nesses 3 anos ao governo federal? Bom, primeiro pagar salários, né? Começar a criar a perspectiva de pagar os salários em dia daqui a alguns meses. Mas não basta tão somente ter aprovado lá o regime de recuperação fiscal. Não basta só a obstinácia do governo no seu conjunto, liderado pelo governador, de buscar o equilíbrio fiscal, com enfrentamentos bastante significativos e com apoiamento da nossa base na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter agora de novo uma grande provação, um grande teste, exatamente para essa mesma base e para a sociedade. Há um conjunto de projetos na Assembleia Legislativa do Estado que precisam se somar a essa aprovação de ontem. Nós precisamos ter a compreensão da sociedade expressada no painel de votação da Assembleia Legislativa de que, se nós fizermos um esforço um pouco maior agora, certamente, para o futuro, o sacrifício haverá de ser menor no Rio Grande do Sul, não só para esse governo, mas em especial para o próximo governo que vem ali em 2019. Mas, secretário, vamos deixar isso explicado didaticamente para o nosso ouvinte, porque essa é uma conta difícil de compreender. Como pode ficar melhor para o próximo governo que vem aí, se nós sabemos, né, que essa dívida não está sendo perdoada, não está sendo anistiada, ela está simplesmente sendo jogada lá para frente. E segundo, que essa possibilidade de prorrogação, os 3 anos estão garantidos, mas a prorrogação por 3 anos é uma possibilidade, não é uma certeza. Então, se o próximo governo tiver que pagar, ele que já terá ICMS menor, porque o aumento do ICMS vale somente até o final do governo Sartori, como pode ficar melhor para o próximo com esse acordo? O ICMS menor, Rosane, não por vontade manifesta do governador quando remeteu o projeto à Assembleia,
houve uma emenda da bancada do PDT e foi aprovado pela maioria dos senhores deputados e deputadas, que limitaram até o final do governo Sartori, né? Quando nós já dizíamos, há uma necessidade que avança no tempo, não somente limitada a esse período de governo. Por que fica melhor? Só em 2019, você somaria aí a possibilidade de redução do ICMS, que já está previsto, como está posto hoje na lei, representa mais de 2 bilhões de reais que deixaria de arrecadar em 2019. Mas em 2019 ele deixaria de pagar 4 bilhões de reais para a União de Serviço da Dívida. Em 2020, outros 4 bilhões de reais. O maior ganho seria exatamente a postergação desses 3 anos, onde o prazo maior e a prestação maior exatamente vai se dar no próximo governador. Além de ter a possibilidade de poder, quem sabe ainda, postergar por mais 3 anos dentro do seu período, atingindo todo o seu mandato e ainda o próximo governo que vem depois do futuro governador. E quais são as condições para esta postergação, secretário? Bom, daria um tempo para ser feitas sem dúvida, uma porção de medidas que definitivamente ajustassem o que nós temos de receita com o que nós temos de despesa aqui no Rio Grande do Sul. Daria um bom par de anos para nós chegarmos lá. Isso seria um ganho enorme. Agora, não basta tão somente deixar de pagar a dívida na totalidade para com a União. Nós precisamos ter recursos novos. E para isso nós teríamos que buscar financiamentos, empréstimos, já que o Rio Grande do Sul está proibido de fazer novos empréstimos porque está endividado além do que a lei permite. Foi assim que nós assumimos. 2 vezes a receita corrente líquida, e o Rio Grande do Sul deve bem mais do que 2 vezes a receita corrente líquida. E que garantias nós não podemos pegar empréstimo. Secretário, e que garantias o Estado pode dar a partir da aprovação dessa lei no Congresso Nacional para conseguir esses novos empréstimos? Isso passa pela privatização? As mesmas garantias que tramitam na Assembleia Legislativa antes mesmo de ser aventada qualquer possibilidade pela União desse regime de recuperação fiscal, porque nós vínhamos fazendo o dever de casa. Está lá as empresas da área energética, CE, CRM, a Sulgás, já por motivos já bastante compartilhados com a sociedade gaúcha, com os senhores parlamentares, no sentido do que vai representar logo ali adiante. Nós vamos ter que gastar dinheiro do Cruzeiro que nós não temos para que essas empresas continuem a sobreviver. E talvez nós consigamos, quem sabe ainda nesse período de governo, sustentá-las, mas logo ali adiante vai vir o rebote de uma forma, quem sabe, impossível de se sustentar. E aí sim, talvez a gente corra o risco de não fazer essa garantia de um novo financiamento utilizando-se dessas empresas da área energética e definitivamente perdermos, quem sabe, esse ativo logo ali adiante por dificuldades de fazer com que haja uma injeção de recurso novo que o Estado não possui para que essas empresas se mantenham de pé. Secretário, só para a gente entender, esses 9 bilhões que o governo deixa de pagar nesses 3 anos para a União, isso se transforma em quanto dinheiro lá no final? Quais são os juros que o governo vai pagar em cima desse dinheiro que deixa de ser repassado agora? Bom, vamos pegar e vamos somar esses 9 bilhões que certamente, por não serem pagos, nós vamos utilizar em alguma outra coisa agora. Sim. E em especial para as contas que nós já temos em atraso e para os déficits, para ajudar a fazer o enfrentamento dos déficits que nós temos ano a ano, que é gastar, tentar pagar aquilo que custa mais e o Estado não tem dinheiro para fazer o pagamento. E vai ter um juro em relação a isso, que é fruto da repactuação da dívida que nós fizemos em 2016. A própria Zero Hora fez uma matéria bastante competente, ouvindo diversas opiniões, onde lá está a opinião da Secretaria da Fazenda e a projeção dos seus técnicos. E certamente serve para números disparatados de toda ordem, que vai passar de tanto para tanto, como se tudo isso fosse o resultado da questão do regime de recuperação fiscal. Você deixa de pagar uma dívida agora, ela vai se somando mês a mês aquilo que você deixa de pagar. É natural que sobre ela vai incidir os juros e a correção, fruto de um contrato que não foi nós que assinamos
e que certamente lá no final vai poder novamente ser alongado para que seja suportado pelos próximos governadores o pagamento dessa prestação mensal. Nós estamos tratando de um assunto que envolve números, envolve matéria fiscal, é muito complicado. Vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui, secretário, esse é o nosso desafio. Quais são as contrapartidas? O governo deixa de repassar agora esses 9 bilhões em 3 anos para o governo federal, mas o governo federal exige que o Estado faça o seu dever de casa. Qual é o dever de casa, secretário? Bom, boa parte deles nós já fizemos. Eu vou dar um exemplo. Uma das contrapartidas que era exigida no texto original era exatamente os estados necessitados pudessem, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, utilizar-se do mesmo regime jurídico dos servidores da esfera federal, da União, replicar aqui para os servidores do Estado. Eu lembro muito bem de uma reunião que nós tivemos com a equipe econômica, onde o próprio governador se manifestava e disse, não, nós estamos definitivamente projetando um ajuste fiscal, fazendo esse enfrentamento, muitas vezes com incompreensões e com insatisfações, onde toda a sociedade está colaborando ou tendo que colaborar para que a gente aponte lá para o futuro para o equilíbrio fiscal. Mas isto que vocês estão propondo aqui na lei não tem sentido. Esta é uma situação que nós no Rio Grande do Sul, nós não estamos dispostos a enfrentar. Lá na União, por exemplo, não tem triênio, não tem quinquênio. Mas lá quando o servidor da União entra, ele entra ganhando na média muito mais, mas muito mais mesmo que ganha um servidor no estado do Rio Grande do Sul no início da sua carreira laboral. E é claro, a única situação que ele tem de ir ganhando alguma coisa para ao final da sua jornada de trabalho, cumprido o seu tempo de trabalho no serviço público, ele poder agregar em função dos serviços prestados e do tempo, um certo ganho, uma certa melhora no seu rendimento, no seu padrão remuneratório. E o governador Sartori disse, não, isso não dá para nós mexermos lá no Rio Grande do Sul, nós não vamos fazer isto. Ficou até a última hora. Era uma das exigências. Uma delas também não é e que causou uma certa contrariedade de uma parte da base, não é o fato de o governo não poder mais, o governo do Estado, no caso, não poder mais questionar na justiça qualquer dívida com a União? Escola, deixa eu colocar, por que eles tiraram e refluíram dessa questão aí de aplicação do regime jurídico dos servidores da União aqui nos servidores do Estado, onde o governador Sartori e nós todos dissemos que era impossível, nós não faríamos isso. Bom, eles colocaram um artigo lá, o relator colocou, a equipe econômica aceitou do governo, no sentido de que estados que têm uma lei de responsabilidade fiscal estadual e que, de certa forma, tem um regramento aprovado e estabelecido ali, não precisariam fazer esse esforço e essa observação. Bom, está aí uma prova de que nós que viemos fazendo o dever de casa desde o início do governo Sartori, tivemos um ganho nessa negociação. Dou um outro exemplo, já que tu perguntas em relação a essa questão que diz respeito às contrapartidas. Nós não podíamos fazer mais convênios. Foi uma briga encarniçada de semanas e semanas. Não pode fazer convênio, não pode fazer convênio. Quem vai aderir não pode fazer convênio. Olha, foi uma luta danada da PGE, da Secretaria da Fazenda, do governador, de todos que estavam envolvidos diretamente nisto, no sentido de convencê-los de que aqui no Rio Grande do Sul a saúde, por exemplo, ela está estruturada diferente dos outros estados, basicamente através da realização de convênios com entidades filantrópicas, sociais, organizações não governamentais, prefeituras municipais, e que são sustentadas, compartilhadas com os recursos do Estado através de convênios. Isso foi difícil de conseguir superar, e isto foi aquecido pela equipe econômica também. Outra situação, não poderíamos mais sacar depósitos judiciais. Sim. Ora, é um volume que todo mês não resolve os nossos problemas, porque afinal de contas foram sacados a um limite que a lei permite, mas todo mês dá uma gordurinha, dá um certo montante que oscila entre 30, 40, 50 milhões de reais e que não são importantes para quem está somando recursos para eventualmente poder fazer frente às suas despesas. Também isto foi corrigido. Outro exemplo, a questão dos incentivos fiscais, uma outra vitória que nós alcançamos lá também. Nós tínhamos que reduzir os incentivos fiscais 20% ao ano.
Mas o Estado do Rio Grande do Sul, no governo Sartori, já reduziu de 11,2% para 9,4% em relação à receita corrente líquida, o percentual de concessão de incentivos fiscais. E eles acolheram de registrar esse passado já conquistado, reduziram de 20% para 10% e permitem a concessão de novos incentivos fiscais desde que aprovados pelo CONFAS. Lembra que nós ficamos muito tempo, tanto quanto indignados, dizendo nós já estamos numa situação debilitada do ponto de vista financeiro no Rio Grande do Sul. Não nos permitir utilizarmos de ferramentas de atração, manutenção e ampliação de empregos, investimentos, oportunidades aqui no Estado, é um campo aberto para que outros estados da Federação, tendo a possibilidade da guerra fiscal, que nós não somos favoráveis, atrair empresas daqui para esses estados, debilitando ainda mais a nossa realidade financeira. Também foi acolhido por parte da equipe econômica. Secretário, uma das exigências, e essa foi mantida, é essa da privatização de empresas, ou do setor elétrico, ou do setor de saneamento, ou do setor bancário, ou de todos. O governo gaúcho ofereceu às empresas do setor elétrico, mas isso vai depender de uma aprovação de uma emenda constitucional que está na Assembleia, liberando o Estado de fazer o plebiscito previsto na Constituição, e para isso vocês precisam de 33 votos na Assembleia. São votos que hoje o governo não tem, até porque o PDT acaba de deixar a base do governo. De que forma os senhores imaginam que será possível aprovar esta contrapartida exigida lá pela União? E se não for aprovado, perde-se toda a possibilidade de acordo com a União, ou vocês têm alguma carta na manga, algum plano B? Bom, Rosane, esta é uma luta de convencimento cotidiana. Tem os deputados da base na Assembleia, tem a liderança de governo, e também tem um núcleo de governo que certamente tem se debruçado, liderado pelo governador Sartori, no sentido de fazer esse enfrentamento, esse convencimento, porque isso é absolutamente necessário. Vou repetir o que eu disse antes. O tamanho do esforço que nós eventualmente temos que despender agora vai com certeza gerar a possibilidade de um menor sacrifício logo ali adiante. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Aqui tem um somatório de crescimento da economia, aprovação em Brasília. O crescimento da economia parece que, mesmo que devagar, vai chegar lá. A aprovação em Brasília foi uma etapa importante, uma conquista importante, que nós somos protagonistas aqui no Rio Grande do Sul de múltiplas mudanças importantes. E também é necessário que se vote aquele conjunto de medidas e favoravelmente que tramita na Assembleia Legislativa. Bom, nós alteramos também o texto, porque antes dizia empresas de energéticas, sistema bancário ou água e saneamento. Hoje tem lá um acréscimo que também foi o Rio Grande do Sul que conquistou, outros ativos. Bom, isso permitiria, eventualmente, quem sabe, nós buscarmos alguma outra alternativa, se isso estiver ao nosso dispor no processo de negociação. Até porque o volume de recursos que eventualmente nós imaginamos que um banco, uma instituição financeira poderia alcançar de dinheiro novo para o Tesouro do Estado por conta das 3 empresas que estão lá, não é necessariamente o suficiente para nós cobrirmos as dificuldades que nós temos, mesmo se somando ao que nós vamos deixar de pagar como benefício da dívida para com a União. Então, eu diria, a expectativa é de que definitivamente a Assembleia venha a aprovar, conscientizar-se, até porque, se isso não acontecer, nós não vamos poder botar dinheiro novo para dentro do Tesouro, e as dificuldades vão aumentar barbaramente a partir do mês de julho, todos nós vamos perceber. E outra coisa, mesmo que seja aprovado, já que vem passando um bom tempo isso tramitando, mesmo que seja aprovado agora em abril, ou até maio, vão levar alguns meses para que definitivamente a Assembleia aprove nós aderirmos a esse plano de regime de recuperação fiscal da União, porque agora vai ter que votar lá no Senado, depois tem que haver o processo de sanção por parte do presidente da República, nós vamos ter que aprovar as nossas matérias aqui na Assembleia, vamos ter que aprovar essa adesão e também vamos ter que fazer o encontro de uma instituição financeira que esteja disposta a aceitar como garantia esses ativos que estão lá na Assembleia, caso venham a ser aprovados, para que eles possam irrigar o Tesouro do Estado. Isso é coisa para o final do ano, secretário? Vai ser de hoje para amanhã, vai levar alguns meses.
Isso então é coisa nós já vamos experimentar algumas dificuldades bastante sérias a partir do segundo semestre, mais sérias do que essas que nós estamos vivendo hoje. Por isso, quanto mais rápido deliberarem, preferencialmente favorável, certamente, com melhores condições, nós podemos, quem sabe, chegar no final do ano, que é o que nós projetávamos, lá no início do ano de 2017. O fato é que o tempo vai passando, janeiro, fevereiro, março, já estamos aí além da metade do mês de abril, isso tudo vai jogando os nossos problemas mais para frente, em mais longo prazo, e certamente ampliando a incidência desses problemas. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, um bom dia para o senhor e muito obrigado pela entrevista. Olha, eu agradeço enormemente a escola, um bom dia a você, a Rosane, a Carolina em Brasília e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, sempre à disposição. Secretário da Fazenda, Giovanni Feldes, aqui.